Fala pessoal, aqui do Desenvolvimento Pessoal a Jato. Como é que tá todo mundo? Espero que esteja todo mundo legal. Bom, já vamos começar falando aqui, considerando que a gente vai fazer as coisas a jato, tá legal? Então a intenção aqui é levar vocês o mais rápido possível o conhecimento que vai mudar a vida de vocês, vai mudar a forma que vocês veem as coisas, vai dar para vocês um embasamento sobre as ferramentas de desenvolvimento pessoal para vocês começarem a aplicar algumas coisas em vocês, enfim, nas pessoas que vocês querem ajudar, tá? E aqui esse vídeo é para falar sobre a história dessas ferramentas, a história desses métodos de desenvolvimento pessoal. Então aqui eu vou falar sobre hipnose, sobre PNL, sobre coaching. A parte de mindset é uma parte mais teórica, uma parte mais conceitual, que eu falo para vocês em outro momento. Então aqui a gente vai focar na história da hipnose, PNL, coaching e como essas coisas estão amarradas, né? Amarradas, juntas, funcionando hoje em dia para ajudar as pessoas a se desenvolver, para ajudar as pessoas a resolver traumas, a resolver problemas, a tirar bloqueios, a ter mais performance. Então, legal, vou fazer isso aqui em 4 partes, exatamente desse jeito. Primeiro falando da história da hipnose. Então, vou falar bem rapidinho sobre a história da hipnose. Não vou detalhar datas, nomes, pessoas, muito especificamente, eu vou falar dos pontos-chave, porque depois eu vou fazer um vídeo específico sobre hipnose, aprofundando na parte da hipnose, e nesse aprofundamento, aí sim, eu vou falar da história, eu vou falar de uma forma mais legal e contar bem direitinho a história toda. Tá, eu quero que esse vídeo aqui seja rápido, então, falando sobre a história da hipnose, onde começou a hipnose, tá? Os primeiros relatos de coisas relacionadas com hipnose, de coisas que parecem hipnose, pelo menos pra gente, foram achados em pergaminhos que relacionavam o Antigo Egito com o uso de câmaras de sono, câmaras curadoras de sono, onde as pessoas iam dormir, onde as pessoas iam descansar para procurar cura, para procurar melhorias, utilizando esses recursos, utilizando o local de relaxamento, um local para entrar em transe. Tá? Eventualmente, daqui, não nesse vídeo, mas no outro eu vou falar bem sobre o transe, a mística que existe em volta do transe, qual que é a verdade da coisa e por que é tão poderoso, tão legal e tão fácil e simples. Tá bom? Mas bom, tudo começou então lá atrás em algum lugar, mas vamos falar da história moderna, da história que é mais mensurável para a gente falar a respeito. Dá para considerar que o primeiro contato que tivemos assim, de forma controlada com a hipnose aconteceu lá com um alemão chamado Franz Antoine Mesmer. Tá? O Mesmer era um alemão que ele começou a perceber, né, na verdade, assim, vamos lá, a crença que ele tinha, né, ou que ele acreditava na época, é que ele tinha um poder magnético. Ele trabalhava com uma coisa que ele chama de magnetismo animal. Ele chamava de magnetismo animal, ele tinha essa crença de que ele poderia controlar o campo magnético das pessoas através do magnetismo dele, e esse campo magnético induzia as pessoas ao descanso e induzia a melhora nas pessoas, né, induzia as pessoas ao sono e induzia as melhoras, induzia a transformação nas pessoas. Essa era a crença do Mesmer, e o Mesmer é o pai do mesmerismo. Tá? Vocês podem ouvir falar como técnica de hipnose o mesmerismo, ou então até a expressão de ficar mesmerizado. Isso tem a ver com o Mesmer, com o estado que as pessoas ficavam com ele. Isso foi lá em 1820, alguma coisa assim, mas para saber, foi lá no começo de 1800, do século de 1800. Tá, foi passando o tempo, por meio de 1800, um cara-chave na parte da hipnose. Bom, vamos lá, um cara-chave foi o James Braid. Ele é chave porque na verdade ele deu o nome hipnose. Ele depois se arrependeu um pouco porque ele vendo que aquele processo levava as pessoas ao sono, ele quis dar um nome relacionado a isso. Então ele foi buscar o deus do sono, que é o Hypnos, e colocou lá como hipnose, né? Isso significa estar junto ao deus do sono, alguma coisa assim, estar no estado desse deus, alguma coisa desse tipo, tá? Então ele foi buscar essa referência e deu esse nome. Depois ele se arrependeu porque ele entendeu, o James Braid mesmo, ele entendeu que não tinha nada a ver com sono, e aí depois ele quis trocar o nome, ele tentou trocar para monodeísmo, mas não pegou, obviamente não pegou, ficou hipnose, e ainda bem porque o monodeísmo é chato, não é legal. Bom, tem esses dois caras, e aí seguindo na nossa linha do tempo, tem um outro carinha que é muito importante, é um médico extremamente reconhecido por vários trabalhos na área da medicina. Depois eu detalho para vocês exatamente o que é, mas dentro da hipnose, ele é um cara muito importante porque
ele fez muitos testes e ele popularizou a hipnose apresentando para a comunidade médica de forma geral. Esse cara é o Jean Charcot, tá? O Charcot, que as pessoas falam, o abrasileirado, né? O Charcot. Ele cuidava de um hospital, o Hospital de Salpêtrière, lá em Paris. Inclusive em Paris, no Hospital de Salpêtrière, tem um museu do Charcot lá, que fala de todas as conquistas médicas dele, inclusive nessa área da hipnose. Ele meio que ganhou esse hospital de presente para cuidar, e esse hospital era um hospital cheio de mulheres histéricas. Abre parênteses aqui, histeria na época era considerado qualquer mulher que fizesse alguma coisa diferente do tradicional, ou seja, uma mulher em TPM era uma mulher histérica, uma mulher que se comportasse diferente, que quisesse ter mais poder, era uma mulher histérica. Então lá tinha tanto pessoas com problema mental, quanto pessoas quanto mulheres que eram simplesmente assim, mulheres que queriam buscar alguma coisa a mais e ficavam bravas, enfim, não era uma medida muito boa. Mas ele descobriu que usando aquela hipnose, né, aquilo que ele viu nas rodas mesméricas, aquilo que ele viu acontecendo naquelas apresentações de mesmerismo, ele conseguia usar algumas técnicas daquela para induzir aquelas mulheres a um transe, né, a um estado de descanso, de sono, de relaxamento, aonde elas se controlavam, onde ele conseguia que elas se controlassem, conseguia controlar isso de forma melhor, conseguia controlar a histeria delas. Isso ele considerou como uma grande descoberta e começou a chamar pessoas de vários lugares para vir conhecer o processo que ele estava usando. Então as pessoas começaram a vir, médicos principalmente, ele fazia apresentações para médicos, ele chamava médicos do mundo inteiro para vir para a França para ver aquela apresentação que ele fazia. E aí entra um outro personagemzinho, mas ele está só de passagem nessa história. Um cara que quase ninguém conhece, que é o Freud. Tá? O Sigmund Freud, ele foi ver uma das apresentações do Charcot, ele se identificou demais com aquilo, ele gostou demais daquilo, ele virou um seguidor do Charcot, ele estudou com o Charcot, ele viu muita coisa, mas eventualmente ele fez muita hipnose, né, a hipnose daquela época. Tá? Pensa assim, quando a gente fala de hipnose lá de trás, aquela hipnose lá de trás é uma coisa meio diferente, tá? Eles basicamente colocavam a pessoa para relaxar e acreditavam que aquilo estava resolvendo. E, enfim, aquilo gerava transformações, era legal, mas não é o que a gente faz hoje em dia, tá? Não é o que a hipnose é hoje em dia. Mas, enfim, o Freud teve contato com isso, ele usou esse processo, ele experimentou esse processo e para ele esse processo não fez sentido, para ele esse processo não estava dando o resultado que ele queria, ele continuou desenvolvendo o método dele até que ele saiu da França e foi para os Estados Unidos para desenvolver a psicanálise. Então pronto, Freud passou aqui e depois no outro vídeo eu falo mais do que o Freud fez, mas só como curiosidade, o Freud continuou usando hipnose nos processos dele até o final da vida, até o sobrinho dele tem uma entrevista que ele fala que o Freud continuou usando hipnose mesmo e ele continuou desenvolvendo, estudando sobre hipnose e aplicando isso. Bom, a gente pode seguir aí, a gente passou pelas partes principais, o Charcot já trouxe isso para a medicina. Teve um cara muito importante chamado James Dale, que foi responsável por usar a hipnose como anestesia, e ele realizou mais de 3.000 cirurgias usando a hipnose como anestesia. Pensando que naquela época não tinha anestesia ainda, eles usavam esse estado para fazer cirurgias, onde ia lá, abria a pessoa, cortava a pessoa, tá? E, bom, só para constar, esse ano, 2019, final de 2018, teve a primeira cirurgia do coração, que se eu não me engano aconteceu na França, que foi feita apenas sob anestesia hipnótica. Então, ainda hoje é usado, e na verdade para partos nos Estados Unidos tem muita gente especializada em acompanhar a mulher para dar essa anestesia durante o parto. Legal? É bom, só para saber disso. Então, naquela época eles usaram isso. O problema é que isso começou a popularizar e aí chegou a invenção do éter. Como a hipnose era um processo fora de controle, né, um processo que faziam e não sabiam muito se ia dar certo, o éter, como químico, tinha um resultado muito melhor. E aí toda essa parte da hipnose foi deixada de lado. Tá, bom, seguindo na linha do tempo, para falar lá do final de 1800, comecinho de 1900, eu acho que é muito justo e interessante falar de um cara que hoje em dia está começando a voltar, não vou falar para a moda, mas voltar a chamar a atenção por causa dos estudos dele, que é um cara fantástico, um francês fantástico, chamado Émile Coué.
ele não fala de hipnose, tá? Quer dizer, pelo menos ele não usa esses termos, mas ele fala do poder da autossugestão. Hoje em dia a gente sabe, hipnose não passa de autossugestão, toda hipnose é uma auto-hipnose. E ele fala muito do poder da autossugestão, ele inclusive é um dos pioneiros no estudo do efeito placebo. Ele, como farmacêutico, teve a chance, né? Isso conta no livro da primeira página de um dos livros dele, fala isso. Ele era farmacêutico, chegou um cara querendo um remédio que ele não tinha, e o cara insistiu até que ele ficou meio de saco cheio, foi lá, pegou uma pílula qualquer, de açúcar, de farinha, não sei, ele pegou um frasco vazio e deu pro cara tomar. E aí, uma semana depois, esse cara voltou, né? Quando o cara voltou, ele já ficou, meu Deus, o cara voltou, e o cara voltou para agradecer ele, porque aquele remédio tinha sido o melhor remédio, tinha dado mais efeito de todos, e o cara estava completamente curado. Bom, nos estudos do Émile Coué, ele fala muita coisa que é praticamente milagrosa, que é difícil de acreditar, inclusive, sobre hipnose, sobre curas físicas, sobre um controle absurdo da mente sobre o corpo, mas isso é conteúdo para outra discussão. Enfim, hoje em dia a gente estuda bastante as técnicas dele, a gente estuda bastante os métodos dele, a gente aplica os métodos do Émile Coué, mas é uma coisa assim que realmente lendo é fantástico, é incrível, e a gente vê o poder que existe, que a gente ainda nem descobriu. Mas isso, bom, realmente, isso é outra discussão, porque isso é pano para manga, assim, gigante. Vamos passar do Émile Coué, então, entrar em 1900, tá? Em 1920, aproximadamente, não lembro se era exatamente 1920, nasceu um cara que ele tem um pouco de importância nessa história toda, que o nome dele era Milton Erickson. Milton Erickson, acho que quase ninguém ouviu falar dele, né? Ainda mais se está aqui no meio. Bom, tem gente que não ouviu falar, então eu vou falar. Milton Erickson é muito famoso, tá legal? Milton Erickson é extremamente famoso porque ele é considerado o pai da hipnose indireta. Ele é considerado um dos melhores terapeutas que já existiram por causa da capacidade que ele tinha de conectar pontinhos, de pensar diferente nas coisas. Ele ganhou esse superpoder dele de uma forma meio cruel, na verdade. Cruel não, né? Meio triste, meio pesada. O que aconteceu? Ele, quando era muito jovem, ele sofreu poliomielite, né? Ele acabou pegando, não sei, foi acometido pela poliomielite. E isso fez com que ele ficasse bastante tempo trancado em casa, dentro do que eles chamavam de pulmão de ferro, se eu não me engano, que é uma forma de proteger, eu não sei exatamente do que, não sei se é para oxigenar. Vou buscar mais informação para poder falar direito, mas o que importa é que ele ficava trancado dentro de casa e vendo as pessoas através de um vidro, de uma janela. E ele via os amigos passarem, a família dele passar, ele já tinha uma certa idade, eu acho que isso já era perto dos 20 anos. Então ele via a família andar, conversar, ele falava com as pessoas e ele via como as pessoas interagiam, e ele começou a prestar muita atenção nisso, ele tinha muito interesse nisso. Como ele não podia se mexer, ele não se entregou, ele resolveu que ele ia prestar atenção nisso, e essa era a diversão dele. Então ele começou a prestar atenção em como as pessoas interagiam, como que as pessoas conversavam, falavam, que tipo de coisa afetava as pessoas emocionalmente, e aí ele fazia testes falando algumas coisas para as pessoas e vendo o resultado que aquilo dava. Depois de um tempo ele se livrou desse pulmão de ferro, ele tinha perdido a capacidade de andar, mas ele voltou com essa capacidade observando a irmãzinha mais nova dele. Então ele, assim, já desde cedo era um cara muito bom, era um cara que tinha essa capacidade de observar os outros e de criar coisas, e de conectar os pontinhos soltos. Então isso fazia dele um terapeuta fantástico. Esse cara cresceu, tá? Ele cresceu e foi se desenvolvendo como terapeuta, ele virou médico, né? Ele estudou medicina, e depois ele foi estudar muitas outras coisas, e ele, entre outras coisas, também era terapeuta familiar. Então ele lidava com pessoas, atendia pessoas, e ele começou a atender, e ele acabou conhecendo a hipnose e se tornou, assim, um dos grandes estudiosos da hipnose, desenvolvedores da hipnose, no que a gente chama de hipnose indireta, hipnose conversacional, ou seja, através de palavras, através de ideias, ele plantava sementinhas na cabeça das pessoas, essas sementinhas germinavam e causavam transformações absurdas, que é o que a gente faz ainda hoje quando a gente fala de hipnose. A questão é que ele tinha um processo meio lento, né? Ele
pro fim da vida ele foi tendo cada vez mais dificuldade de se locomover, de falar. Então ele era um cara que falava uma fala mansa, baixinha, as pessoas tinham que parar e prestar atenção. Então ele falava bem pausado e com uma voz monótona, com dificuldade, né? Inclusive parte daí vem a crença de muita gente de que para você trabalhar com isso, para você conseguir afetar as pessoas, você tem que falar desse jeito, você tem que falar com uma voz mais mansa, monótona, que quando a gente fala de hipnose significa isso, falar com a pessoa de um jeito monótono e tal, e não é nada disso. Mas esse era o jeito que ele fazia, tinha muito resultado. E, bom, depois eu vou retomar a história para falar dele, porque ele é um personagem muito importante nesse contexto todo, assim como outros tantos, mas ele liga uns pontos aqui. Mas vamos falar assim, a hipnose, desde lá de meio de 1800, ela foi se desenvolvendo, as pessoas começaram a usar a hipnose como maneira de colocar as pessoas em transe, como experiências curativas, como forma de terapia, né? Assim, o que a gente chama de terapia, na verdade, é de transformar a pessoa, de oferecer cuidado, de fazer a pessoa melhorar de dores, de situações da vida de forma geral. Isso foi se desenvolvendo, sendo usado até inclusive como é usado hoje para entretenimento, e as pessoas foram aprendendo a fazer isso para entretenimento. As pessoas mais curiosas iam estudar hipnose e aprendiam sobre hipnose para fazer entretenimento, para fazer show, e levava isso para os lugares, como aqueles shows que andavam pelas cidades e iam mostrando coisas. Nesse meio de coisas, quem conheceu a hipnose também foi um raparigo chamado Dave Elman, tá? Dave Elman, diferente do Milton Erickson, era um cara bem, como a gente pode chamar assim, porra louca, né? Era um cara completamente doidão. Ele... ao contrário do Milton Erickson, que era um médico, que era um cara centrado, estudioso, que observava as pessoas, o Dave Elman era muito inteligente, muito sagaz, muito esperto, mas também muito fanfarrão, assim. Ele era comediante, ele era locutor, tinha um programa de rádio, ele era ator, então ele não era exatamente aquele perfil de terapeuta padrão que a gente costuma ver por aí. Então, pensa que esse cara conheceu a hipnose, né? Bom, ele estudou hipnose por um tempo, ele aprendeu a fazer coisas pela diversão, na verdade, para usar isso como entretenimento, para ver o poder que isso tinha, enfim. Mas depois ele desencanou disso e foi viver a vida dele, tá? Vivendo a vida dele, ele tinha um programa de rádio e eventualmente chegou para ser entrevistado no programa de rádio dele um cara que falou que fazia hipnose. E ele questionou esse cara, porque o cara falou alguma coisa, ele duvidou do cara, e aí o cara questionou de volta e ele começou a falar e explicar coisas que nem o cara sabia. Ou seja, ele tinha se interessado e ele tinha estudado bastante sobre hipnose. Quando aconteceu isso, a esposa dele descobriu que ele sabia hipnose. Então a esposa descobriu que o Dave Elman sabia hipnose através do programa de rádio dele mesmo, depois de já estar casado um tempo e tal. E acabou que isso chamou a atenção, ela foi perguntar a respeito, ele começou a perceber que a hipnose estava ganhando força, e ele percebeu que isso podia servir para ajudar as pessoas. Então ele resolveu começar a ajudar as pessoas com isso, e foi desenvolvendo maneiras terapêuticas de lidar com as pessoas, mas usando o jeito dele. Uma coisa muito importante é que o Dave Elman era preguiçoso. Preguiçoso significa que ele tinha preguiça de fazer as coisas da maneira lenta, que era dita a maneira certa de fazer. Então, ao invés de fazer devagar, ele fazia rápido. Ele procurava formas de desenvolver aqueles métodos para que aquilo fosse mais rápido, para que aquilo fosse mais eficiente. Tudo para ele não ter que fazer tão devagar, tudo para ele não perder tempo, né? É o grande poder dos preguiçosos, né? Os preguiçosos desenvolvem o mundo fazendo com que o mundo seja mais eficiente, mais rápido, para dar menos trabalho. Então, ele começou a pesquisar e estudar e foi visitar pessoas que aplicavam e experimentar com técnicas, com métodos, basicamente fazendo experimentos e práticas, e ele desenvolveu o que hoje a gente chama de hipnose clássica, que é uma hipnose mais rápida, que é a hipnose com sugestão direta, que é a hipnose usada para entretenimento. É uma hipnose que ela é rápida, tá? Que traz as induções rápidas, as induções instantâneas, para levar a pessoa ao transe hipnótico de forma bem rápida. Então, esse cara foi muito importante por conta disso, tá? Uma outra figura que pegou do Dave Elman e trouxe a hipnose dessa forma dele para os dias de hoje, trazendo a parte da terapia para os dias de hoje, é um cara chamado Gerald Kein. O Jerry Kein, que é a forma mais comum de chamar ele, Jerry Kein,
faleceu há 2 anos atrás, foi em 2017. Eu tive contato com muitas pessoas que tiveram contato com ele, tá? O Jerry Kanye foi o fundador da escola Omni, lá nos Estados Unidos, que depois foi levada para a Suíça, mas ele é fundador dessa escola, com um protocolo que trabalha principalmente usando terapia regressiva, e ele foi um cara que viveu junto com o Dave Elman, assim, não viveu junto, né, mas ele foi atrás do Dave Elman e começou a seguir o Dave Elman e gravar as coisas dele. Ele foi meio que um pupilo do Dave Elman. Então ele pegou essa carga do Dave Elman e trouxe uma maneira rápida e mais desenvolvida de trabalhar com terapia, com hipnose. Isso é como ele aprendeu a fazer, isso é como ele começou a ensinar lá nos anos 70, e de lá para cá muita coisa ainda continuou mudando, tá? Hoje em dia, os estudos mais modernos relativos à hipnose mostram que o transe não é exatamente aquele relaxamento, aquilo não tem realmente alguma coisa a ver com o transe. O poder da autossugestão é muito mais, como o Emile Coué dizia, o poder que as pessoas têm de se autossugestionar e de causar transformações nelas mesmas é incrível, e ele pode acontecer de olho aberto, de olho fechado, e de diversas maneiras diferentes. Pode acontecer num relaxamento usando a hipnose tradicional, clássica, pode acontecer através de olho aberto, através de processos cíclicos em loop, como fala muito James Tripp, que é um inglês. Ela pode acontecer de forma muito rápida, com processos rápidos que acabam vindo um pouco da PNL também, que eu já vou falar de PNL, mas tem muito mais conceito hoje em dia falando sobre como a mente funciona e como a hipnose funciona como uma grande cama para processos transformativos, transformatórios, transformadores, enfim, para processos transformadores de forma geral, que usam a hipnose como ferramenta, né? Então, quando a gente fala de hipnoterapia, por exemplo, a gente está falando de processos terapêuticos que utilizam a hipnose como um grande potencializador. Então, tem diversos processos terapêuticos que foram estudados pela psicologia, que são aplicados por psicólogos e foram estudados pelos mestres, pelos estudiosos, pelos criadores da psicologia há muitos e muitos anos atrás, que hoje em dia trazendo esses processos, aplicando eles sob hipnose ou aplicando com um olhar um pouquinho diferente, levando em conta como o cérebro funciona e como o cérebro responde à hipnose. Esses processos são muito potencializados, o resultado é muito rápido, tá? Então a grande vantagem da hipnose, tá? Por que estou falando tudo de hipnose? Porque a hipnose é um dos grandes poderes, é um dos grandes estudos dentro do desenvolvimento pessoal, principalmente por causa do poder da autossugestão. Então é importante entender isso. Toda hipnose é uma auto-hipnose, e essa auto-hipnose é muito poderosa. Então, assim, você tem o poder de mudar muita coisa em você só pelo que você pensa e se sugere. Você mesmo que tá vendo aí, você. Mas depois a gente chega nisso. E você também é capaz de mudar muitas coisas em outras pessoas, levar transformação para outras pessoas através do poder das sugestões, para que essa pessoa aceite essas sugestões. E isso, basicamente, é hipnotizar. Bom, acho que sobre a história da hipnose a gente pode parar por aqui, né? O Brasil tem muitos nomes grandes em hipnose, mas não vou ficar falando agora. Pelo mundo tem muita coisa acontecendo, muito estudo acontecendo, muita atualização das pessoas com relação à hipnose. Mas aí eu quero então parar de falar de hipnose aqui e começar a segunda parte, que é exatamente falar sobre a PNL. Então, quando a gente fala de PNL, só para traduzir, para quem nunca ouviu falar na vida, PNL, na verdade é a tradução direta de NLP, né? NLP, que é Neuro Linguistic Programming, ou seja, programação, Neuro, N-L, linguística, programação neurolinguística. Se a gente for levar ao pé da letra, programação neurolinguística quer dizer alterar a forma que o cérebro funciona, tá? Alterar a neurologia da pessoa, a fisiologia neural da pessoa, através de linguística. Isso parece meio impossível? Não, não é. Quando a gente fala de cérebro, a gente está falando de uma coisa física que está aqui dentro. Essa coisa funciona, essa massa cinza que a gente tem no cérebro, tem muita coisa acontecendo lá dentro. Todo mundo que estuda bastante sobre cérebro e neurologia sabe que existem as sinapses, existem as redes neurais, que é como se tomam as decisões,
E quando a gente fala de PNL, de transformações neurológicas, né, a gente está falando de alteração das redes neurais, de criação de novas sinapses, novos caminhos para acontecer decisões diferentes e comportamento humano diferente. Isso é basicamente o que é a PNL, falando rapidamente assim, mas e aí, de onde que ela surgiu? A PNL é uma coisa muito mais recente, ela foi criada por dois carinhas, dois malucos, lá na década de 70, 1970. Tinha um carinha chamado Richard Bandler e um outro amigo dele que é o Grinder, Joseph Grinder. Então tinha o Bandler e o Grinder, e os dois, na verdade tudo começou com o Richard Bandler, que ele resolveu botar à prova um conceito que ele mesmo inventou, que era o conceito da modelagem da excelência humana. Ou seja, ele queria pegar pessoas que eram excelentes em coisas e entender como que essas pessoas funcionavam, por que elas eram excelentes em algumas coisas, por que elas tinham excelência em algumas coisas, e meio que roubar essa excelência das pessoas, aprender estudando essas pessoas. Ou seja, pega lá um violinista que toca violino muito bem e vai entender por que ele toca violino muito bem, o que é tocar muito bem, qual é a estratégia interna que ele usa, e para isso ele começou a estudar como as pessoas funcionavam, e foi estudar psicologia, foi entender como é que o cérebro funcionava, como é que funcionavam as estruturas internas das pessoas, e criou um conceito sobre como funciona internamente o ser humano e as decisões que a gente toma, as estruturas que a gente tem internas, e com isso ele desenvolveu todo esse método de modelagem da excelência humana. Ele acabou conhecendo o Grinder, que era um cara linguista, especialista em línguas, com muita facilidade para aprender novos idiomas, para pegar sotaques, para entender sotaques. E inclusive ele trabalhava junto com a Força Tática Americana, espionagem e tudo mais em outros países, para poder entender os contextos e ler pessoas, e ele era muito interessado nisso, em como as pessoas se comunicavam, como as pessoas conversavam. E ele se juntou com o Bandler para estudar as pessoas. Essa dupla fez sucesso, essa dupla começou a mostrar resultado nas coisas e começou a ter acesso a pessoas muito fortes. Resumindo, de forma geral, eles desenvolveram a PNL, né, depois de ter acesso a muitas pessoas, eles desenvolveram a PNL baseados na modelagem que eles fizeram, né, modelando, ou seja, estudando, esquematizando três pessoas muito importantes. Uma delas é a Virginia Satir, que é a mãe da terapia familiar sistêmica, uma baita de uma terapeuta com uma abordagem incrível. E o Bandler, na verdade, trabalhou junto com ela, seguia ela, estudava tudo que ela fazia, e ele foi estudando isso por muito tempo até entender coisas essenciais sobre processo terapêutico e como falar, como abordar, como perguntar, o que ela fazia, o que ela não fazia, como que ela se comunicava, qual era a estrutura do que ela fazia, basicamente, né? Qual era a rotina dela do dia a dia, o que fazia ela tão especial, porque ela tinha muitos resultados fantásticos. Então, modelando ela, um outro cara que é o Gregory Bateson, ele era um filósofo pensador. Na verdade, ele não tem lá tanta importância, pelo menos no meu ver, tá bom? Ele traz muito de filosofia para dentro da PNL, de pensamentos, mas o grande diferencial da PNL, o que realmente causou assim, um enorme impacto, que foi trazido para ser estudado e para ser implementado, né, para ser modelado para a criação da PNL, foi o nosso grande amigo, que já falei dele, Milton Erickson. Chegou ao conhecimento do Bandler e do Grinder que o Milton Erickson existia e era um baita de um terapeuta extremamente reconhecido. Lá na década de 70, o Milton Erickson já tinha uma certa idade, e então o Bandler e o Grinder foram atrás do Milton Erickson para conseguir falar, estudar ele, entender por que ele era tão bom naquilo, por que ele estava tendo tanto resultado com as pessoas. Uma coisa interessante é assim, o Milton Erickson não era lá muito paciente, ele não ensinava. Ele não ensinava ninguém, não era professor, ele era médico e terapeuta, ponto. E os alunos que queriam aprender alguma coisa com ele, eles iam lá para ficar junto dele, para ver ele trabalhando, ver ele atendendo, ver ele fazendo coisas, e com isso aprender com ele. E aí o Bandler ligou procurando o Milton Erickson, e por
por acaso, quem atendeu no dia que ele ligou não era a secretária não estava lá, foi o próprio Milton Erickson. Essa é uma história interessante que está num dos livros, que eu esqueci o nome dele agora, desculpa. Mas o Bendler ligou e quem atendeu foi o Milton Erickson. Aí o Bendler se apresentou, falou: "Oi, eu sou o Richard Bendler e eu quero falar pessoalmente com você para te estudar, para fazer coisas, enfim." E aí o Milton Erickson falou: "Eu sou muito ocupado, não tenho tempo." E aí o Richard Bendler usou, na verdade, né, da sagacidade dele, da esperteza dele, para falar pro Milton Erickson mais ou menos assim: "Mas eu sei, Dr. Erickson, que algumas pessoas sabem muito bem como achar tempo." Isso em inglês fica muito mais parecido com um comando, né? Como se ele falasse: "Dr. Erickson, encontre tempo", né? Que o Erickson responde para ele: "Não tenho tempo." Aí ele fala isso pro Erickson. E aí o Milton Erickson percebe isso na hora, que isso dentro da PNL chama comando embutido. Então o Milton Erickson percebe na hora que ele está usando uma das coisas que ele mesmo estudou e criou. E aí ele fala: "Ok, venha então quando quiser." Essa é uma passagenzinha assim curiosa que fala que é sobre o encontro deles, né, como eles fizeram esse primeiro contato. Então eles foram estudar o Milton Erickson. Isso, na verdade, é o que muda muita coisa, e isso é o que dita muito do que é usado hoje dentro da PNL. Quando a gente fala de PNL hoje, a gente está falando basicamente do estudo que foi feito em cima do Milton Erickson. Tá? Existe dentro da PNL o modelo Milton, ou seja, a modelagem que foi feita no Milton Erickson, falando de, trazendo ferramentas de como ele falava, do que ele fazia. Muito da PNL que trata de metáforas e pensamento de distorção, de visualização, de estímulos sensoriais, na verdade, transformação das percepções sensoriais, ou seja, dos canais sensoriais, da visão, do olfato, do som. Tudo isso vem dos estudos que fizeram em cima do Milton Erickson, da modelagem que fizeram em cima do Milton Erickson. Então, a contribuição do Milton Erickson para a criação da PNL é gigante. Reza a lenda, né? Na verdade não é bem a lenda que reza, mas o próprio Richard Bendler que fala isso, que o próprio Milton Erickson, depois da convivência, do estudo, deles entenderem isso, o próprio Milton Erickson sistematizou muitas partes do próprio atendimento e usava a PNL, usava esse desenvolvimento que foi feito dentro dos próprios atendimentos. Tá? Só para entender rapidinho assim, então, o que a PNL é, no fim das contas, hoje em dia, assim, é um entendimento diferente de como funciona o cérebro, de como funcionam as transformações dentro do cérebro e, principalmente, um conjunto de ferramentas prontas para serem usadas, né? Um conjunto de estudo já feito com ferramentas para serem utilizadas para a transformação de outra pessoa. Então, de repente, a pessoa tem uma sensação ruim, você consegue usar uma ferramenta pronta da PNL para tirar essa sensação ruim, para fazer a pessoa parar de ter esse sintoma. Isso é meio discutível sobre a eficiência disso, assim, como eficiência para tirar sintomas é muito bom. A longo prazo, como um tratamento terapêutico, às vezes não é tão bom. Mas isso é também um papo para... Desculpa. Mas isso é conversa para outra hora também, porque é uma coisa que dá muito pano para manga. Então, basicamente, isso que é PNL. Então, a gente pode entender, quando a gente fala de PNL, que é um monte de estudo feito sobre o comportamento humano, sobre a interação das pessoas, e sistematizado para ser trazido para as pessoas de forma mais fácil, mais forte. Quem popularizou muito a PNL foi, por exemplo, Tony Robbins, que é um palestrante americano, para caso alguém não conheça. É um palestrante motivacional, faz eventos para 10 mil pessoas. Ele usa muitas técnicas da PNL durante os eventos dele para causar impacto, para causar transformação nas pessoas. E isso começou a ficar muito comum em eventos, assim, palestrantes entenderem isso, usar ferramentas da PNL para persuasão, para vendas, para estudo, para transformação de outras pessoas no meio da interação humana. Então tem muita coisa dentro da PNL que é muito útil para ser usado no dia a dia, na conversa, com perguntas. Aliás, a pergunta é uma coisa que é muito interessante na PNL, é muito forte na PNL. A pergunta na PNL... Não na PNL, né, mas a PNL traz formas de fazer perguntas que causam reflexão muito forte nas pessoas. Então, esse estado de reflexão é um estado de transe. E basicamente é isso que o Milton Erickson fazia. Ele causava nas pessoas um estado de transe através de falas reflexivas, através de perguntas, através de pensamentos.
que ele soltava, e isso impactava diretamente as pessoas e causava reflexão nelas. Então, basicamente é isso que é PNL, e eu já falei de perguntas aqui, o que é muito bom, porque agora eu quero falar então da parte do coaching, tá? Então, agora entramos na terceira parte desse vídeo, que é falar de coaching. Bom, coaching basicamente nasceu, vamos dizer, lá para os anos 50, 1950 aproximadamente. Na verdade, o nome coaching surgiu de lá, né? Coach, de forma geral, vem de uma palavra, nem lembro agora de onde que é a palavra, ucraniana, não sei, que foi adaptada para uma palavra em inglês, que virou coach. E coach, no fim das contas, quer dizer carruagem, né? Quer dizer que é um tipo de carruagem, cocheiro, como se a gente fosse falar em português. Na verdade, não é o cocheiro, mas o coach, eu não sei se existe isso, mas o cocheiro dirige alguma coisa, dirige uma carruagem. E é isso que quer dizer coach, porque coaching, no fim das contas, significa levar a pessoa do ponto A para o ponto B, levar a pessoa de um lugar para outro, ajudar a pessoa a ir de um lugar para outro. Então, de forma geral, o objetivo principal do coaching é ajudar uma pessoa a atingir um objetivo. E aí, dentro do coaching, no estudo do coaching, tudo é direcionado para isso, ajudar uma pessoa a atingir um objetivo, tá? Depois eu falo exatamente das diferenças disso, mas basicamente isso é coaching. Mas aí, como que nasceu a aplicação do coaching como pessoa com pessoa? Nasceu com um cara chamado Timothy Galloway, que era um instrutor de tênis. Parece meio loucura, mas assim, esse cara como instrutor de tênis, ele era muito bom como instrutor, ele era um ótimo coach de tênis, vamos dizer assim, hoje em dia, não, um treinador de tênis, e ele ajudava os tenistas, né, no treinamento, falando para eles que existiam dois jogos acontecendo ao mesmo tempo. Existe aquele jogo que era na quadra, ou seja, eu contra aquele oponente, e também existia um jogo acontecendo internamente na cabeça. Esse inner game, né, o jogo interno, é de extrema importância dentro do conceito todo, porque ao mesmo tempo que acontece um jogo na quadra, também está acontecendo dentro da cabeça da pessoa um jogo de duas partes, uma parte que está falando que é o campeão e que vai dar tudo para conseguir, e uma outra parte falando que não é, que sei lá, aquele jogo já está perdido, que aquela bola é impossível de pegar, enfim. Quando a gente vai para psicologia dá para entender que isso é o ego, o id e... eu esqueci o nome do outro, mas é o id e o ego, ou seja, um que nega as coisas, é um que que vai para a parte da realidade, de confrontar a realidade, de falar isso é possível, isso não é possível, e o outro que é a parte que fala vai lá que tudo dá certo, é tudo maravilhoso, você é fantástico, enfim. Então esse cara usava esse conceito para trabalhar com os tenistas. E isso era muito forte, porque o cara desenvolvia internamente. Então, o Timothy Galloway, ele usava ferramentas que ele criava, né, como desenvolvimento de um mindset, tá? Isso é um mindset, um desenvolvimento de um pensamento, de uma maneira de pensar, onde ele desequilibrava o jogo interno para deixar com que a parte vencedora, a parte preferencial, ganhasse esse jogo interno. Dessa forma, ele ajudava os tenistas a aprender, a se desenvolver melhor e a ganhar dos jogos que eles competiam internamente antes de ir para a quadra e ganhar no jogo da quadra. Ou seja, o conceito de jogos acontecendo, de poder interno para conseguir ganhar alguma coisa. Acontece que tinha alguns executivos, empresários que também jogavam tênis e conheceram o Galloway e sabiam da capacidade dele e começaram a transportar toda essa mentalidade de como as coisas aconteciam dentro da cabeça para o mundo executivo. E aí chamaram o Galloway para ele ajudar os executivos se desenvolverem. E aí começou o coaching como a gente conhece hoje. Então dá para entender de forma muito fácil que o coaching hoje ele serve para levar a pessoa do ponto A ao ponto B, assim como uma charrete, como uma carroça, uma charrete mesmo, né? Assim como uma charrete para transportar a pessoa, ajuda a pessoa nesse caminho através de ferramentas que facilitem esse processo.
Essas ferramentas são focadas em estabelecimento de objetivos claros, por exemplo, porque, por exemplo, alguém fala para você, eu quero emagrecer, né? Você como terapeuta, como alguém que ajuda pessoas, alguém pode chegar para você e falar, nossa, eu quero emagrecer. Só que a pessoa que quer emagrecer, muitas vezes ela não sabe quanto que ela quer emagrecer, em quanto tempo ela quer emagrecer, quanto aquilo é viável ou não. Então ela não tem um objetivo claro, ela só tem uma vontade. E aí o coach ajuda a estabelecer um objetivo claro. Muito importante aqui para falar, coach, sem o ING no final, tá? Coach é o profissional, é quem faz o trabalho de ajudar a pessoa. Coaching é a profissão, é a ação de ajudar alguém, é a ação de transportar essa pessoa do ponto A ao ponto B. Então, basicamente é isso que o coaching faz, estabelecendo objetivos e principalmente usando parte da PNL, né, usando muito, hoje em dia, principalmente, né, quando o Galloway começou com isso, obviamente que não, a PNL nem existia, porém, hoje em dia é muito usado toda a parte da PNL, de persuasão, de influência, de pergunta, de reflexão, para que a pessoa desenvolva internamente essa força, o poder, de forma terapêutica, né? Perguntas que são usadas de forma terapêutica, ou seja, a PNL é usada dentro do coaching, para fazer com que a pessoa desbalanceie o jogo para a parte vencedora, para a parte preferencial, para a parte que acredita, conseguir levar ela, né, para fazer essa parte ganhar, e aí a pessoa vai ter mais ânimo, vai ter um mindset certo para conquistar o que ela está querendo. Tá legal? Isso basicamente é o que é coaching, né? Coaching e o que é um coach também, como que funciona o coaching. Claro que é uma passada rápida assim por cima, só para entender o que é mesmo. E aí agora tem a quarta parte que eu só quero mostrar para vocês, pontuar para vocês como as coisas se interagem, como as coisas acontecem. Por que eu estou contando a história dessas três coisas juntas dessa forma? Percebam que a hipnose acaba sendo uma grande cama para tudo isso acontecer. Né? A hipnose é todo estudo sobre como a mente funciona, sobre o poder que as pessoas têm de se auto-persuadir, né? De auto-decidir, de auto-sugestionar para gerar transformações. E a PNL estuda isso, a PNL se aproveita disso, mesmo que de forma indireta ou de forma não proposital. A PNL vai buscar isso no Milton Erickson e sistematiza coisas que o Milton Erickson fazia. Então, muito do que a PNL usa também vem da hipnose. Claro que muita gente que estuda PNL fica maluca quando a gente fala isso, mas no fim das contas é verdade. O Milton Erickson era um grande hipnólogo e a PNL foi lá puxar dele ferramentas muito importantes da hipnose. Então, as ferramentas que a PNL usa hoje como processos transformadores são sistematizações de coisas que o Milton Erickson fazia, né? De processos que eles aprenderam através do Milton Erickson. Não que a hipnose seja melhor que alguma coisa, mas simplesmente porque a hipnose é um conceito de um estado onde a gente tem mais controle sobre o nosso corpo, nossa mente é capaz de aprender, e esse conceito, né, esse estado, ele acaba permeando todo o resto, porque ele é intrínseco ao ser humano. A hipnose é o que faz a gente aprender, basicamente, ser quem a gente é. Esse processo é intrínseco mesmo ao ser humano. Então, é um processo que existe e está sempre ali debaixo dos panos, ajudando nos processos transformadores de forma geral. Né? E com o desenvolvimento da PNL, da linguística da PNL, do poder das perguntas, que inclusive tem uma ferramenta, né? Ferramenta mais ou menos que chama perguntas poderosas, quando a gente fala de coaching, que são as perguntas feitas na PNL, essas perguntas criadas dentro do sistema linguístico da PNL, de algumas modelagens, por exemplo, do modelo Milton, que trazem reflexão muito forte, que trazem um ímpeto na pessoa, que trazem um pensamento diferente, que plantam uma sementinha na pessoa. Então a PNL foi lá beber da fonte da hipnose para crescer, para nascer, para acontecer de forma bem sistemática e acelerar os processos que o Milton Erickson fazia. Isso fez com que tudo que o Milton Erickson fazia de forma lenta, gradual, através de muitas sessões, fosse pego pela PNL, sistematizado e hoje seja feito de forma muito rápida através de ferramentas já prontas. Ao mesmo tempo, aquela hipnose que era lenta, que era feita lá atrás, foi pega lá pelo Dave Elman e foi acelerada pela preguiça dele de forma rápida e foi transformada na hipnose clássica que a gente usa para terapias hoje em dia.
para hipnoterapia, né, hoje em dia de forma geral, que é a hipnose com sugestão direta, são sugestões diretas, então essas coisas hoje em dia se mesclam. Você pode perceber que muita gente hoje em dia usa ferramentas da hipnose por si só, né? Usam conceitos da hipnose, de transe, de relaxamento, de sugestão direta, ao mesmo tempo que também usa ferramentas prontas, estudadas e sistematizadas pela PNL. E tudo isso também pode ser usado dentro do próprio processo de coaching. O que eu estudei, por exemplo, de coaching, a minha formação em coaching foi dentro do protocolo de coaching que chama Coaching da Mente, tá? Que é do pessoal do Café com Coach, que fala, que tem como premissa que o processo de coaching não precisa parar por causa de alguma limitação do coachee. Coachee é quem está passando pelo processo. Então o processo de coaching não precisa parar por causa de alguma limitação do coachee, mas sim a gente pode identificar essa limitação e aplicar terapia transformadora em cima, hipnoterapia, PNL clínica ou qualquer coisa que a gente queira chamar, que usa tudo isso, tá? O nome que a gente dá para essa terapia de impacto, para impactar e transformar o mais rápido possível. Então a gente usa da terapia para tirar os bloqueios da frente, para que aquela pessoa consiga avançar como coachee e cumprir os objetivos, atingir os objetivos que ela almeja. Então a pessoa fala de repente, eu quero ler um livro por semana, sei lá, e passa a semana não consegue ler o livro, e passa outra semana não consegue ler o livro, e a gente vai tentar entender lá por trás que bloqueio que está acontecendo, que ela não está sendo capaz de ler aquele livro. Pode descobrir de repente que quando ela vai ler um livro, ela sente uma coisa ruim, ela se desinteressa, ela tem alguma relação estragada com o livro, ou não tem motivação, ou entende que um livro é uma coisa chata porque aprendeu isso lá na infância, enfim. E a gente trabalha isso para que ela tenha mais motivação, para que ela tenha capacidade de cumprir aquele objetivo que ela quer, e isso vai trazer mais qualidade de vida para ela, vai trazer a força que ela precisa, o recurso interno que ela precisa para que ela possa cumprir com aquele objetivo, né? Atingir aquele objetivo que ela quer. Então percebe como as coisas interagem, né? O desenvolvimento das terapias, ele acabou crescendo junto e sendo acelerado, sendo pesquisado, sendo que hoje em dia ele é cada dia mais pesquisado, cada dia mais testado. Hoje em dia a hipnose é o tratamento mais recomendado no controle de dores crônicas, de processos de dor crônica, basicamente, processos de anestesia, inclusive sendo usada em hospitais como recuperação para queimados. Tá? Tem um hospital em Curitiba, se não me engano, que usa a hipnose como um tipo de anestesia durante a recuperação de queimados, o que reduz em 1/3 o tempo de recuperação dessas pessoas, porque quando o corpo não identifica aquela dor, quando o corpo não sente a dor, não sente o incômodo, o corpo não dispara os processos inflamatórios que acabam gerando as bolhas e gerando problemas na recuperação, né, dificultando a cicatrização. E até no curso que a gente tem, quando a gente vai falar desse tipo de coisa, a gente coloca a pinça, né? Eu tenho fotos disso, eu posso até colocar no grupo depois, se vocês tiverem interesse. Se você tiver interesse em ver fotos disso no curso, fala aqui que eu coloco foto, que é muito legal. Né? Da pinça Kelly, aquela pinça hemostática presa na mão das pessoas, que é uma coisa que dá uma dor insuportável, mas as pessoas colocam a pinça lá e não sentem porque estão anestesiadas hipnoticamente. Isso a gente usa no curso lá, então a gente verifica esse tipo de coisa. Fora os próprios casos de fibromialgia que eu já tratei, inclusive no curso também a gente já teve aluno passando por isso durante o curso e resolvendo esse tipo de coisa, assim. Só estou falando isso para falar que, né, tem validação, tem mais gente que viu isso acontecendo, ou seja, isso é documentado, inclusive cientificamente. A única parte que a gente pode falar que é cientificamente comprovada da hipnose é sobre o controle de dor, tá? E aí, quando eu falo de hipnose, nesse caso, estou falando da hipnose e dos derivados que acabam usando a hipnose, declarando ou não que está usando esse estado, que está usando esse poder da autossugestão. Essas coisas têm um resultado muito forte. Tá legal? Bom, essa é a história, basicamente. Eu acabei falando mais do que a história, falando mais ou menos o que são as coisas, como que elas interagem, e
acho que isso já serve para vocês terem uma boa base. Aliás, caramba, quase 50 minutos de vídeo, então vou parar por aqui e vamos marcar uma live para logo mais a gente discutir a respeito disso, tirar a dúvida de vocês. Se tiver alguma dúvida emergencial, coloca no grupo, mas logo mais tem uma live, a gente conversa a respeito disso e eu tiro a dúvida que vocês tiverem. E antes de mais nada, é um grande prazer estar fazendo isso para vocês, eu acho legal demais e espero que vocês tenham gostado muito disso. Comenta se você gostou, se não gostou, o que pode ser melhor, e eu vou fazer o melhor que eu puder, porque eu acho que vocês e todo mundo merecem esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação a mais. Legal? Então, encerro por aqui esse vídeo e até o próximo, onde eu vou falar melhor sobre a hipnose. Até mais!